Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus dá herança, ainda em vida, a todos do seu povo. Eu quero trazer esse princípio aqui para nossa consideração, começando do Antigo Testamento e depois aplicando no Novo Testamento. Deus criou o ser humano e não o largou de qualquer jeito no mundo. Deus deu e dá condições para o homem viver, trabalhar, sobreviver, se desenvolver, produzir, se enriquecer. Deus dá na natureza vida, respiração, terras, dá o ar para a gente respirar, dá o sol para nos trazer energia e luz. Deus dá saúde, faz a terra produzir alimentos. O homem tem só que plantar. É Deus quem dá o crescimento. Esses insumos todos são necessários à vida, à sobrevivência, mas Deus não deixa faltar. Deus, o Criador e sustentador do universo, nos dá tudo isso na natureza. Nós temos que fazer alguma coisa, fazer a nossa parte. Entenda isso, desde a criação foi assim, tem sido assim, e Deus garante essas coisas. Sempre Deus vai dar o ar, a água, o sol, a plantação, o crescimento da plantação, vida, saúde. Deus sempre vai dar esses insumos para o ser humano. Quando Deus trata do seu povo Israel, Deus o formou no Egito, o tirou de lá através de Moisés, o guiou pelo deserto para fazer entranhar no coração dos israelitas a lei. Deus fez que eles ficassem 40 anos no deserto em condições especiais. No deserto, Deus não deixou a água faltar por muito tempo, sempre produziu água em algum lugar para o seu povo beber no deserto. Deus sempre manteve a proteção contra o sol. A gente pensa que eles estavam no deserto, num calor escaldante de 50 graus e o sol em cima. Não, havia uma nuvem que os protegia do sol e do calor. Mas à noite o deserto é frio, gelado, e Deus fazia com que essa nuvem se transformasse em fogo, em calor, que aquecia as noites. Isso no deserto, o povo de Israel saindo do Egito. Deus fez com que ninguém ficasse doente. Deus fez com que as sandálias nos pés não se gastassem, nem a roupa que eles vestiam. Milagres de Deus para sustento do seu povo. E mandou o maná, que era o alimento que eles tinham completo. Quando entraram na terra prometida, o maná parou, a nuvem também saiu e Deus disse: agora vocês vão viver um novo estilo de vida. Cada um vai trabalhar, produzir, plantar, criar os seus animais para ter carne. E distribuiu aquela terra pelas tribos. E eu quero ler um pouquinho aqui do texto em Números 26, quando Deus manda fazer o recenseamento do povo. O objetivo não era saber o número, afinal de contas, nós nunca ficamos sabendo o número. No recenseamento pecaminoso que Davi mandou fazer, pelo que Deus o repreendeu por aquilo, a Bíblia nos diz que Davi contou só os homens de 20 anos para cima e não contou os de 20 anos para baixo, porque aquilo foi pecaminoso aos olhos de Deus e Deus o repreendeu. Interessante. No recenseamento que Deus mandou fazer no deserto,
no início, na saída do Egito, e depois, prestes a entrar na terra prometida, Deus não mandou contar as mulheres, as crianças e os homens abaixo de 20 anos de idade. Interessante. Mas Deus tinha uma finalidade, não era saber o número. O objetivo do recenseamento era identificar os homens para atribuir herança para eles. O texto diz assim, Números 26, 52. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. À tribo mais numerosa darás herança maior. Foi a tribo de Judá, que se juntou com a de Simeão. A tribo pequena darás herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Isso aconteceu e se cumpriu debaixo da liderança do Josué. Todas as tribos receberam herança para distribuir por todas as famílias e todos os homens com mais de 20 anos. Mais adiante, no capítulo 27, algumas mulheres disseram: e a nossa situação, como é que fica? Porque nosso pai não teve filhos homens e nós já estamos adultas, somos só mulheres, vamos ficar sem herança? O Senhor respondeu: não, vocês também vão receber herança. Deus queria que todos recebessem herança. E ele continua: todavia, estou lendo o versículo 55, todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e as tribos menores. Essa foi a orientação de Deus. Nós não temos em detalhes o critério que foi usado, ou os critérios que foram usados pelas tribos para distribuir a terra da sua herança para as famílias, cada família. Creio eu que foi o mesmo critério que Deus determinou. Sortes. Temos aqui essa terra aqui, essa ali, essa aqui, acolá. São 10 pedaços de terra. Vamos distribuir por essas 10 famílias. Qual vai receber qual pedaço? Vamos sortear. E assim entendiam que Deus dirigia aqueles sorteios para que cada família também recebesse, por sortes, o seu pedaço de terra. E assim, dentro das famílias maiores, os clãs sorteavam para as famílias menores, até que todos tivessem recebido o seu pedaço de terra. Em Israel, todos tinham direito à herança. Eu quero mostrar isso. Deus deu esses insumos. Todos teriam direito à herança, todos teriam direito à proteção de Deus, à paz que viria sobre o país, todos teriam o direito a cultuar a Deus e a ter acesso aos cultos, todos teriam esse direito. Em Israel, todos teriam direito. Deus queria que eles entendessem isso. Deus estava dando terra, daria chuva dos céus, daria crescimento às plantas e daria vida aos animais para que eles se fartassem e pudessem viver bem e louvar ao Senhor e ser um bom testemunho no meio da terra. No final, Israel falhou, mas a verdade é que Deus deu terra a todos. E de 50 em 50 anos, a terra era redistribuída para que voltasse à propriedade dos verdadeiros herdeiros. Porque no passado dos 50 anos, alguns vendiam a sua propriedade,
Mas de 50 em 50 anos, no ano do jubileu, tudo voltava às famílias originárias. Interessante isto. Este era o critério de Deus. Todos têm direito. Cada um vai ter que trabalhar. Quem trabalhar mais, vai conseguir mais. Quem se dedicar e se esforçar, vai ter mais resultados. Vamos agora para o Novo Testamento. Em Lucas, no capítulo 19, Jesus conta uma parábola de um homem que foi tomar posse de um reino, era ele, e quando voltou, ele chamou cada um daqueles 10 servos dele, a quem ele tinha dado uma mina. Ele deu uma mina a cada um e foi cobrar o que cada um fez, e os resultados foram diferentes. Cada um produziu conforme o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor. Cada um produziu conforme se esforçou. Um produziu 10 por um, outro produziu 5, outro produziu menos, e houve aquele que não produziu nada. Jesus queria nos ensinar muitas lições preciosas. Todos os cristãos recebem uma mina. Todos os cristãos têm direito à Bíblia, têm direito ao acesso ao Deus Pai através de Jesus Cristo. Todos os cristãos têm direito ao Espírito Santo. Todos os cristãos têm direito à proteção dos anjos de Deus. Todos os cristãos têm direito a participar do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Todos recebem esse direito. Você não pode nunca, não vai conseguir nunca alegar diante de Deus desculpa para você não trabalhar, para você não produzir. Você tem boca, tem capacidade, tem saúde, tem condições de falar de Jesus. Você tem condições e boca para falar com Jesus, com Deus, através da oração. Você, se creu, tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus em você, para dar dons espirituais, orientação, revelação, etc. Você tem tudo o que precisa para trabalhar para Deus. Não vai adiantar desculpa nenhuma. Porque a igreja não me ajudou, porque o pastor falou aquilo, o irmão me prejudicou, porque houve fofoca na igreja, porque não sei o que, meu marido não deixou. Não vai haver desculpa. Você tem todos os insumos que Deus dá para produzir frutos espirituais. É só você partir para servir a Deus, amar as pessoas, orar, falar de Jesus. Todos os cristãos têm isso. Não vai haver desculpa. Então trabalhe, se dedique, porque o galardão será de acordo com o que você trabalhou. Se você não trabalhou nada, a conclusão da parábola é que vai para a perdição, para a condenação. Não vai ser salvo. Não, mas eu ia à igreja, mas não produziu nada, sem frutos. O machado está à raiz da árvore. O crente sem fruto não vai. Mas eu escondi o lenço, eu escondi minha fé, eu guardei minha fé, eu estive sempre crendo, mas não produziu fruto. A mina está dada, você tinha que produzir alguma coisa. A outra parábola é contada por Jesus em Mateus 25, parábola dos talentos. Deus deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. E uma pessoa que recebeu muito, Deus espera que ele produza muito. Quem recebeu menos, Deus espera que produza na medida do que recebeu. Aquele que recebeu muito pouco, porque a sua capacidade era pouca, Deus deu só pouco para ele não se enrolar. Imagine você, uma pessoa com pequena capacidade, Deus dá muito, ela vai se enrolar. Então Deus dá pouco porque vai exigir pouco. É isso, o critério de justiça de Deus ao distribuir talentos. Ele vai querer receber na medida da proporção que a pessoa recebeu. E ele vai garantir que a pessoa vai receber na medida da capacidade dela usar. Não fique com inveja de quem recebeu muito, porque Deus vai cobrar de você na medida que você recebeu.
E aquele que produziu muito, Deus espera que ele produza muito. Você recebeu menos, Deus espera que produza na medida em que recebeu. Deus espera que você produza alguma coisa. De igual maneira, nessa parábola de Mateus 25, dos talentos, o homem que não produziu nada, porque escondeu o talento, vai para a perdição eterna. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã, não há desculpa para você não produzir. Deus tem dado tudo o que é necessário, o seu amor, sua graça, o Espírito Santo, vida, saúde. Deus tem dado condições para você levar o evangelho avante. Se você não levar, você já sabe o que vai lhe acontecer no destino eterno. Acorde, comece a servir e a trabalhar e não dê desculpa, nem critique ninguém, não fale mal dos outros. Trabalhe, fale de Jesus, ame o Senhor, leve a palavra de Deus avante, produza frutos, influencie pessoas, evangelize e discipule, porque pela produção de frutos é que você vai ser avaliado. Minha irmã, é pela produção de frutos que você vai ser avaliada. Não desperdice o que Deus está dando. Todos cristãos recebem alguma herança do Senhor ainda em vida e vão ser cobrados por isto. Minha irmã, aproveite a oportunidade.